Que o Senhor possa realmente abrir, Deus, as nossas mentes, abrir o nosso coração para o entendimento que o Senhor quer que nós tenhamos no dia de hoje. Possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios do Senhor, que esse seja realmente um momento em que o Senhor fala conosco, fala aos nossos corações. É o nosso pedido, é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, muitos dizem que você só conhece alguém de verdade se você der poder para essa pessoa de algum modo. Talvez um paralelo a essa verdade, a essa frase seja: você só conhece alguém de verdade quando está no trânsito ao lado dela. E a pergunta que nós podemos fazer diante dessa afirmação é: qual é a nossa reação aos motoristas, né? Mas abrangendo a todos também, qual é a sua reação ou sua verdadeira reação diante de alguém que te corta à frente? Talvez a sua e a minha reação seja buzinar, seja acelerar, seja cortar a pessoa de volta ou persegui-la de algum modo, para que então a justiça seja feita e ela volte a estar aonde estava, que era atrás da gente. Meus irmãos, diante de situações como essas, nós podemos perceber muitas vezes a realidade que se encontra o nosso coração. São nesses pequenos momentos que muitas vezes é revelado aquilo que nós escondemos muito bem. É em momentos como esses que nós mostramos a nós mesmos quem nós realmente somos. Aquelas pessoas que gostam ou que gostariam de ter a todo tempo justiça. E não qualquer justiça, mas a nossa própria justiça. Nós podemos, meus irmãos, viver situações propícias para essa realidade. Isso acontece diariamente, ordinariamente na nossa vida. Um colega de trabalho talvez fale mal de você e você se ira logo com ele. Um amigo quebra a sua confiança diante de algo que você confidenciou a ele. Isso te ira mais uma vez. Ou até mesmo um familiar nosso, que por muitas vezes nós sabemos muito bem, são a principal fonte de mágoa nos nossos corações. A grande pergunta, meus irmãos, diante de todas essas afirmações, é como nós temos agido em momentos em que nós somos definitivamente injustiçados. E perceba que eu não falei nenhum momento que, pelo menos aparentemente, você e eu se encontre como o errado da história. Perceba que momentos em que nós somos afligidos com a injustiça são momentos prioritariamente que nós estamos sendo, ou pelo menos buscando ser, justos. São os momentos em que nós estamos acertando, que muitas vezes nos deparamos com a injustiça, que muitas vezes nos deparamos com o nosso coração fervendo em chamas para algum tipo de retaliação. Afinal de contas, quantos de nós, em muitas vezes, em muitos momentos da vida, não olham para si mesmo e pensam: meu Deus, eu fiz tudo certo para que isso pudesse acontecer. Eu fiz tudo certo para essa pessoa e ela assim ainda me atingiu. Eu me esforcei ao máximo, mas ainda assim não foi o suficiente. E eu fui compelido com injustiça, com o pecado do próximo. O texto, meus irmãos, que nós lemos
nos desafia a transformar a lógica da retaliação diante da injustiça em uma resposta surpreendente. Nós percebemos, diante das falas de Jesus no seu sermão nesse momento aqui, que o Evangelho, ele muitas vezes vai contra a lógica humana, vai contra a nossa percepção daquilo que realmente deveria ser feito ou acontecer. Jesus surpreende a injustiça com generosidade, meus irmãos. E é justamente diante dessa realidade que Ele nos convida a assim fazer também. Jesus não apenas, meus irmãos, nos desafia a nossa tendência de dar o troco, de dar a justa medida, mas nos chama a refletir a graça e a misericórdia do nosso Deus. Nós podemos perceber diante das falas de Jesus aqui, que o Evangelho, ele é uma palavra grande, porém profunda, chamada supra-racional. O Evangelho é muito mais do que uma compreensão humana. É definitivamente, como nós temos repetido aqui, uma transformação de coração. E é exatamente isso que eu quero refletir com os irmãos no texto da palavra do Senhor, sobre o seguinte tema: transformando retaliação em generosidade, uma resposta cristã ao conflito. E para nós olharmos profundamente esse tema, nós vamos primeiramente, como nós temos feito, à cultura das falas de Jesus, ao momento em que Jesus fala, dar esse ensino. E nós podemos perceber que existia sim, naquela ocasião, uma cultura de retaliação. Existia sim um ciclo de vingança vigente naquele povo, nos ouvintes de Jesus. Jesus, meus irmãos, trabalha aqui mais uma vez um conceito bastante conhecido para os judeus daquela ocasião, e Mateus faz questão de mostrar essa realidade de que Jesus não está falando algo novo nesse momento, mas está mostrando uma realidade muito vista, muito clara na vida daqueles irmãos, naquela ocasião. E Jesus, como nós sabemos, faz isso dizendo: ouvistes o que foi dito. Jesus diz isso, meus irmãos, para nos remeter à lei mosaica. Jesus está dizendo: olha, vocês ouviram o que a lei diz, vocês ouviram o que Deus falou através de Moisés no Antigo Testamento. E o que Deus diz? Deus diz: olho por olho e dente por dente. Jesus mostra a lei de Deus que será destrinchada nesse momento aqui, que será discutida por Ele, que será ensinada por Ele nesse momento. Olho por olho e dente por dente. Jesus nos apresenta, a nós que não somos judeus, a lei do talião, que é encontrada, os irmãos podem olhar na sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 21, verso 24, e em Levíticos capítulo 24, verso 20. E a intenção dessa lei, no original, era limitar, na verdade, a retaliação, era evitar vinganças desproporcionais, que era o que acontecia no Antigo Testamento. Ou seja, meus irmãos, a lei que expressa por Deus aqui estabelecia um senso de justiça em que a punição deveria ser necessariamente equivalente ao dano causado e nunca maior. Olho por olho e dente por dente significa que deve ser proporcional o tratamento naquilo que acontece, na injustiça que acontece, na quebra da lei que acontece naquela ocasião. No contexto original, meus irmãos, essa era uma medida judicial aplicada em tribunais da época, para que ninguém pudesse causar ou
executar, melhor dizendo, uma vingança pessoal contra qualquer outra pessoa. A lei, olho por olho e dente por dente, a lei tabalião, traz consigo a ideia de um equilíbrio, uma ordem social diante do povo de Deus. Mas, como nós temos visto ao longo do Sermão do Monte, que os irmãos, os religiosos da época de Jesus, distorceram diante do pecado do homem tudo aquilo que Deus disse ao longo do tempo. Essa lei, então, passa a ser interpretada e aplicada de uma forma distorcida, e é isso que Jesus vem combater diante da sua época. Era visto, meus irmãos, fora dos tribunais, em conflitos pessoais, muito diferente da ordem de Deus, a lei de tabalião sendo aplicada, em conflito de pessoas contra pessoas. Ela começou então a justificar uma retaliação pessoal, o que acabou, meus irmãos, diante da cultura dos judeus naquela ocasião, gerando um ciclo de vingança pessoal. Em vez de cumprir o seu propósito original, que era limitar justamente a violência, ela acaba alimentando ainda mais essa cultura de vingança, onde nós podemos observar que cada ofensa gerava uma resposta equivalente, criando então um ciclo interminável de ressentimento nos corações e também, daquilo que nós chamamos de desforra. Jesus, meus irmãos, diante dessa realidade se levanta, diante da realidade da injustiça em busca de justiça. Jesus, em seu sermão, alerta aqueles irmãos, corrige todos os erros que nós já definimos muito bem aqui como erros interpretativos do desígnio de Deus, das leis de Deus. Jesus se levanta para mostrar a verdadeira realidade daquilo que Deus ordenou em sua lei. Para Jesus, meus irmãos, o reino de Deus opera com uma justiça superior. Nós já falamos disso. Os discípulos, então, de Jesus são capazes de romper com esse ciclo de vingança. Jesus chama os seus vocacionados a não reagir com a mesma moeda, mas responder como Deus faz o mal com bondade, mostrando sempre em seus corações uma disposição diferente. Afinal, os discípulos de Jesus não buscam mais a sua própria justiça, não buscam mais a satisfação do seu próprio coração, mas buscam o tempo todo serem seres doxológicos, ou seja, verdadeiros adoradores de Deus. Os discípulos de Jesus não buscam a realização pessoal diante da vingança, mas buscam uma justiça superior, que só pode ser encontrada em Deus. A retaliação pessoal, meus irmãos, vai contra o que Deus realmente deseja para nós como seus filhos. Em toda a Bíblia vemos que a vingança não pertence aos homens, mas pertence a Deus. Deuteronômios, capítulo 32, verso 35, por exemplo, vai dizer: a mim, Deus vai dizer, a mim pertence a vingança. Romanos, capítulo 12, verso 19, que nós lemos na nossa liturgia, diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, e aí Paulo cita o texto de Deuteronômios: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Jesus, meus irmãos, deseja mostrar que a vingança, a retaliação não pode fazer parte da vida daqueles que foram já transformados pela mensagem do Evangelho, transformados
pelo chamado de Jesus. A vingança não faz parte daqueles que pertencem ao reino de Deus e não dos homens. A cultura da retaliação, meus irmãos, é uma manifestação do coração pecaminoso que deseja responder à ofensa recebida com ainda mais ofensa, que deseja na entranha do seu ser perpetuar o mal em vez de superá-lo fazendo o bem. Jesus chama, meus irmãos, os seus ouvintes a romper esse ciclo, a viver com uma atitude de graça, de misericórdia, porque é exatamente assim que Deus age em relação a cada um de nós. Jesus, meus irmãos, convoca aqueles irmãos para uma fé que vai além do coração religioso, que distorce a lei segundo a sua própria vontade. Jesus nos mostra que a conversão verdadeira leva ao descanso na justiça de Deus. E como é fácil, meus irmãos, observar isso na vida dos nossos mestres, na vida dos próprios discípulos de Jesus, do próprio Jesus, que sofre o dano da escolha de viver em prol da glória de Deus, sem questionar, sem se vingar. Diante, meus irmãos, de soldados que cuspiam em seu rosto, que o chicoteavam sem nenhum tipo de pena, que colocavam sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, zombando da sua realeza. Jesus nos mostra essa realidade em Lucas capítulo 23, verso 34, respondendo à injustiça, dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus responde à injustiça que sofreu, dando a vida pelos injustos, dando a vida por aqueles que o chicoteavam, o cuspiam. Jesus responde à injustiça, meus irmãos, não com uma justiça própria e pessoal. Ele até poderia ter, afinal de contas, ele era Deus. Ele poderia descer da cruz, fulminar os seus inimigos ao som de uma palavra. Afinal de contas, ao som de uma única palavra, o universo foi feito por Deus. Jesus tinha todo o poder. Jesus tinha toda a justiça em suas mãos. Mas ele responde à injustiça com graça. Ele responde à injustiça com generosidade. Diante dessa realidade, meus irmãos, nós podemos olhar para a nossa vida, nós podemos olhar para nós mesmos e reconhecer que o problema que Jesus enfrenta na sua época, durante o seu sermão, não é um problema ultrapassado, mas infelizmente é uma verdade que pode ser vista na nossa época. O chamado de Jesus para não revidar, meus irmãos, é necessário nos nossos dias, tanto quanto foi necessário na época em que Jesus pregou o seu sermão. Embora a gente viva em uma sociedade onde, em teoria, as leis promovem algum tipo de justiça, ainda nós podemos ver muitas formas de retaliação, especialmente em relacionamentos pessoais. A diferença, meus irmãos, é que muitas vezes nossa retaliação se disfarça de reações emocionais, se disfarça de comportamentos sutis. Afinal de contas,
nós temos realmente o sangue forte, não é verdade? A nossa família é assim, né? Nós cedemos ao senso de justiça própria, à retaliação, porque, infelizmente, a gente tem uma posição mais forte mesmo. Geralmente, meus irmãos, esses são os disfarces que nós usamos para o nosso coração pecaminoso. Nós somos coléricos, né? O pessoal gosta de dizer esses 5, são 5, né? Não lembro o nome disso, né? Mas o pessoal gosta de usar essas coisas, né? Para esconder o seu próprio pecado. A retaliação, meus irmãos, pode ser muitas vezes uma resposta inapropriada, mas nós podemos perceber que na maioria das vezes ela vem nos nossos corações como um silêncio frio, como uma resposta sarcástica, uma atitude de desprezo. Muitas vezes ela vem com um simples bloqueio, afinal de contas nós queremos evitar o conflito e então nós cortamos definitivamente laços. Nós cortamos as pessoas que nos incomodam. Quando Jesus, meus irmãos, nos chama a não revidar, Ele nos desafia aqui. Ele nos desafia a romper esse ciclo e a sermos definitivamente pessoas que respondem o mal com o bem. Nossa vingança, meus irmãos, dificilmente hoje, nos nossos tempos, acontece de maneira física. Nós somos, em tese, né, em grande parte, pelo menos, um povo que tenta fugir de conflitos físicos. Nós percebemos isso. Mas, diferente da época de Jesus, que era sempre um confronto mais físico, nós muitas vezes nos envenenamos, nos contaminamos, ou contaminamos os nossos relacionamentos, enfraquecemos a nossa comunhão na casa de Deus, com os nossos irmãos, acendendo no meio de nós o fogo estranho, a chama da justiça pessoal, do senso de que nós estamos definitivamente certos e aqueles que nos cercam estão definitivamente errados. Nosso mundo, meus irmãos, valoriza uma justiça própria, valoriza uma vingança emocional. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer: se ele me tratou assim, então eu também vou tratar ele bem. Quem joga futebol sabe que essa é a realidade muitas vezes, né? Você está tranquilo ali, mas se o cara te acertar uma vez, é o suficiente para você fazer o olho por olho e dente por dente ser uma verdade definitiva. Isso, para quem gosta, né, de futebol, é uma realidade. Mas essa também é uma realidade do casamento. Afinal de contas, se o seu esposo não lava a louça, você não faz comida para ele. Aí não suja a louça, né? Olho por olho e dente por dente. Se a sua esposa não faz aquilo que você tanto deseja, você também deixa de fazer aquilo que ela tanto deseja, como retaliação direta. Essas, meus irmãos, são formas vívidas de retaliação emocional, que mesmo que não sejam tão visíveis quanto é a violência física, refletem sempre nos nossos corações uma postura de vingança contra os nossos irmãos. Essas atitudes, meus irmãos, de retaliação podem também aparecer dentro do próprio corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor. Vemos isso quando irmãos evitam os outros por conta de algum tipo de desentendimento, ou quando promessas de servir, de ajudar, são quebradas em retaliação a pequenas ofensas, a ofendidos.
Esse tipo de comportamento, meus irmãos, afeta constantemente a nossa comunhão como igreja, afeta o nosso testemunho. Quantas igrejas, meus irmãos, vêm à nossa mente em que brigas internas se tornaram externas, expondo o corpo de Cristo à vergonha. Nós podemos observar isso com muita clareza na nossa época. Nós podemos ver uma realidade, que está acontecendo exatamente agora. A Lagoinha está dividindo, parece. Talvez a maior denominação, uma das maiores do Brasil, ou pelo menos, acredito eu, uma das mais famosas. Descrentes estão falando dessa divisão em redes sociais, e todos nós somos expostos com isso, presbiterianos, batistas, assembleanos, todos nós somos expostos a essa realidade, quando nós não cumprimos aquilo que Jesus nos chama aqui, quando nós priorizamos o conflito e a verdade nós defendemos ao ponto dela se tornar uma mentira, porque ela corrompe a noiva do nosso Deus, a noiva de Jesus. Outro problema, meus irmãos, que Jesus também expõe nessa ocasião aqui, é a nossa resistência em ir além do básico. Ele nos desafia a sermos generosos, em vez de apenas igualarmos o jogo. Quando ele nos ensina a oferecer a outra face no nosso texto, a entregar também a nossa capa quando alguém nos pede a túnica, Jesus está mostrando uma atitude generosa que ultrapassa aquilo que é esperado, aquilo que qualquer outra pessoa poderia fazer. Os verdadeiros discípulos de Jesus vão além daquilo que é esperado. Se alguém bate na nossa face, nós oferecemos a outra. Se alguém nos pede a túnica, nós damos a capa. Se alguém nos pede para caminhar com ele 1 milha, nós andamos 10. Esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas. Jesus nos chama a generosidade, meus irmãos. Algo que só é possível quando nós confiamos completamente no nosso Deus, quando nós confiamos completamente que o nosso Senhor vai nos sustentar, que Ele é a defesa para as nossas vidas, que Ele é a sombra nos dias quentes, diante de um sol que bate nas nossas testas, que Ele é a coluna de fogo durante a noite. Quando nós confiamos no nosso Deus, aí sim há a possibilidade de sermos aquilo que Jesus nos chama aqui a ser, generosos. Hoje, meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados a cobrar de quem nos ofende, esperando sempre uma retratação ou uma mudança de atitude antes de dar o próximo passo de bondade. Afinal de contas, nós queremos avaliar corretamente, segundo os nossos próprios critérios, se essa pessoa realmente merece o nosso perdão. E merecimento é uma coisa que muitas vezes é muito vívida no nosso coração como igreja. Nós queremos que as pessoas mereçam. Nós queremos que as pessoas passem por aquilo que nós passamos, porque isso é justo. Nós queremos que as pessoas enfrentem os mesmos desafios que nós enfrentamos na nossa vida cristã, porque isso sim é ser justo. Eu passei, porque que o fulano não vai passar também? Nós somos chamados, meus irmãos, por Jesus a abrir mão do nosso direito. O nosso direito de responder com justiça própria. Nós somos chamados por Jesus a um coração generoso, sabendo que Deus é o nosso provedor, que Ele é definitivamente o nosso defensor.
E Jesus usa uma figura muito importante para ilustrar a sua fala aqui. Ele diz: entrega a capa. Se alguém te pede a túnica, entrega a capa. E meus irmãos, essa era uma realidade muito radical na época de Jesus. A capa era algo muito essencial na vida daqueles irmãos. A capa era algo que era usado como um cobertor à noite. Jesus nos chama ao desconforto, é exatamente isso que Jesus quer dizer. Ao entregar a capa, meus irmãos, nós estamos necessariamente aceitando que sofreremos o frio da noite. Nós sofreremos o dano dessa escolha. Perceba que Jesus não está dizendo: olha, se você exceder em justiça, Deus vai agir miraculosamente na sua vida e tudo vai melhorar e tudo vai se tornar flores. Pelo contrário, Jesus está dizendo: olha, se você agir com a justiça dos céus no mundo, você passará frio à noite. Você sofrerá o peso dessa escolha, porque o mundo aqui jaz do maligno. Porque o mundo é perverso. O frio vem durante a noite. Isso significa, meus irmãos, que a nossa resposta ao mal não deve ser retribuir na mesma medida, mas oferecer algo a mais diante dessa realidade. Uma atitude de paciência, um gesto de bondade, uma palavra de perdão. Um teólogo chamado Kenneth Gentry diz o seguinte: a justiça exigida por Cristo não se contenta com meras ações externas, mas requer a disposição interior de sacrificar até mesmo aquilo que nos traz conforto e segurança. Esta é uma justiça que vai além da letra da lei, alcançando o espírito de misericórdia e amor que Deus deseja ver em seu povo. Isso reforça, meus irmãos, a visão de que o cristianismo exige uma justiça que transcende as aparências, que está disposto a enfrentar o desconforto pessoal em favor da glória de Deus, que compreende a frase de João Batista quando ele diz: provém que ele cresça e que eu diminua. A cultura da retaliação, meus irmãos, seja física, seja verbal, seja emocional, revela então um coração que busca vingança, que busca uma segurança nas suas próprias mãos, que rejeita necessariamente estar seguro nas mãos de Deus. Retalhar, meus irmãos, em outras palavras, é dizer que Deus não executará a sua justiça. É dizer que você e eu, quando nós retalhamos, nós estamos dizendo às pessoas, nós estamos dizendo ao próprio Deus que nós não confiamos nele para ser a nossa justiça. Jesus nos chama a abrir mão, meus irmãos, do direito que muitas vezes nós nos encontramos de revidar. Jesus nos chama a confiar no nosso Senhor, a responder à injustiça com graça e com generosidade, mesmo que isso nos cobre algo tão valioso quanto a nossa capa. Precisamos perguntar então a nós mesmos: quais são as áreas da sua e da minha vida que nós temos guardado rancor, que nós estamos correndo em busca de um revide, que nós estamos correndo em busca da resistência. Talvez seja em nossos relacionamentos familiares, talvez seja no nosso trabalho, talvez seja nas nossas amizades, talvez seja com um irmão
da nossa comunidade, da nossa igreja. A grande pergunta é: aonde Deus tem nos chamado, meus irmãos, a ser generosos em nossas relações? Como nós percebemos, esse é um problema do pecado em nós. E se é pecado, se é um problema do pecado nos nossos corações e na nossa vida, e se Jesus nos está chamando a viver uma nova realidade nele, então Ele mesmo nos traz a solução. Ele mesmo nos mostra a realidade do enfrentamento que nós devemos fazer. Jesus, meus irmãos, nos desafia a responder o mal de uma maneira que o mundo não espera, como nós acabamos de dizer. É no verso 39 que nós lemos que Jesus vai usar uma expressão e ele diz o seguinte: resistir ao perverso. Ao contrário, meus irmãos, do que seria normal, ao contrário daquilo que é instintivo nosso, Jesus nos chama a quebrar esse ciclo de vingança, oferecendo uma generosidade, oferecendo uma bondade em vez da retaliação. Jesus nos chama a resistir o perverso. Ele ilustra dizendo: dê a outra face. Jesus não está, meus irmãos, falando simplesmente de resistir uma ofensa física aqui. Na verdade, Ele está nos mostrando que como cristãos nós precisamos desenvolver um coração generoso, capaz de surpreender aqueles que nos acertam, que acertam a nossa dignidade. Afinal de contas, o quanto humilhante é, meus irmãos, receber um golpe na face. Jesus está usando justamente essa realidade. Olha, perceba que muitas vezes o golpe vai vir da forma mais humilhante na sua vida, e o seu sangue pode até ferver, mas eu estou te chamando. Jesus está nos chamando a dar outra face, a sofrer o dano. A interpretação comum, meus irmãos, era revidar proporcionalmente, como nós vimos em Deuteronômios, na lei mosaica. Mas como diz o próprio Bonhoeffer, que nós estamos estudando na escola bíblica, para Jesus, a vingança passa a consistir no sofrimento paciente do golpe recebido, de modo que o mal não seja correspondido com outro mal. Perceba o quanto é dura essa realidade, meus irmãos. A verdadeira vingança dos filhos de Deus consiste em resistir ao sofrimento pacientemente diante do golpe que nós recebemos. Jesus nos chama, meus irmãos, a viver uma generosidade que vai muito além do esperado. Ele quer que nós possamos refletir a bondade do próprio Deus, do próprio Pai Celestial. No verso 45 de Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer: olha, Deus faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, Ele espera que nós sejamos capazes de responder o mal com uma graça que desafia a nossa compreensão de justiça, o nosso entendimento, que vai além da nossa justiça humana, que revela uma compaixão e uma misericórdia que só pode vir de um coração genuinamente, verdadeiramente transformado pelo Senhor. Jesus exemplifica, meus irmãos, essa realidade de resposta, nos ensinando um conceito muito importante para nós que somos reformados, que é a graça comum. Jesus, meus irmãos, nos ensina que Deus derrama a sua graça
a graça comum sobre todos, inclusive sobre os seus inimigos, inclusive sobre o homem pecador, o homem mau. Afinal de contas, a chuva que cai sobre a nossa cabeça também cai sobre a cabeça dos estupradores, que também cai sobre a cabeça dos ladrões, também cai sobre a cabeça dos mentirosos. Jesus está dizendo: olha, Deus não emite graça, não reflete a sua graça, inclusive sobre a vida daqueles que deveriam morrer imediatamente. Deus não os conserva a vida ainda assim. Isso é graça comum, isso é graça de Deus. A ideia, meus irmãos, com os exemplos do texto, não é de uma passividade indefesa. Jesus não está dizendo: olha, vocês precisam ser coitadinhos, indefesos diante do mal. Não é essa a realidade de Jesus aqui. Jesus está nos ensinando, na verdade, meus irmãos, a começarmos a olhar para as situações da nossa vida, não com os nossos próprios olhos, mas como Deus vê cada uma delas. Alguns vão defender o desarmamento com esse texto, mas não é essa a realidade que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus está dizendo: olha, você como discípulo, você como vocacionado, você como chamado, precisa olhar para a realidade da vida como Deus a vê. Precisa buscar em Deus a verdadeira resposta para o seu coração aflito, para o seu coração desejoso de vingança. Você precisa, diante dessa realidade, buscar em Deus o seu descanso. Perceber como verdadeiramente Deus trabalha e assim fazer também. Um teólogo muito importante chamado Wayne Grudem, a respeito da graça comum, diz o seguinte: a bondade e a misericórdia de Deus não são vistas somente na salvação dos crentes, mas também nas bênçãos que Deus dá aos pecadores que não merecem. Não é injusto, preste atenção, meus irmãos, não é injusto Deus retardar a execução da punição do pecado e dar temporariamente bênçãos aos seres humanos, porque a punição jamais será esquecida, ela é apenas retardada de algum modo. Retardando a punição, meus irmãos, Deus mostra claramente que não tem prazer em executar o juízo final, mas ao contrário, Ele se deleita na salvação dos homens e das mulheres. Essa é uma realidade muito clara nas Escrituras. Deus fica feliz quando um pecador se arrepende. Deus não tem prazer na morte do ímpio, é o que diz a palavra do Senhor. Deus, meus irmãos, executará a sua justiça. Deus cumprirá o seu plano, o seu desejo. Hoje, meus irmãos, nós somos chamados a viver como o nosso Senhor, a olhar não com as lentes dos nossos próprios olhos, mas colocar o óculos do discipulado, o óculos do Evangelho. Nós somos chamados a mudar aquilo que nós chamamos de cosmovisão. É exatamente esse chamado de Jesus. Diante do desejo de dar o troco, dê a outra face. Confie no seu Deus, que executará a justiça no tempo certo, que fará valer a sua vontade, afinal de contas Ele é soberano. Jesus nos chama, meus irmãos, a responder com amor, paciência e perdão os nossos conflitos. Esse é o testemunho que o mundo precisa ver em nós. Uma igreja que não é guiada pela vingança, que não é guiada pelos interesses próprios, mas é guiada por um amor profundo, que reflete
o próprio caráter de Deus, a graça do nosso Senhor. Jesus nos chama, meus irmãos, a moldar as nossas vidas segundo o próprio Deus, que derrama a sua graça abundantemente no mundo. É por isso que todos diante do Senhor no juízo final serão indesculpáveis, porque todos são capazes de perceber e de ver Deus agir graciosamente nas suas vidas. Todos são capazes de ver a graça de Deus sendo derramada sobre tudo e sobre todos. Que diante dessa realidade, meus irmãos, diante desse desafio que é viver a generosidade cristã, que é confiar na providência de Deus, que é confiar na justiça de Deus, que o Espírito Santo realmente molde os nossos corações, transforme as nossas vidas, porque nós sabemos o quanto é difícil, meus irmãos, sofrer o dano, o quanto é difícil ter a resposta e não entregá-la, o quanto é difícil, meus irmãos, sofrer por causa do nosso Senhor. Mas Deus nos deu bons exemplos. Jesus deixou discípulos, os 12. Nós temos diversos exemplos disso nas Escrituras, de homens que sofreram o dano. Nós temos um exemplo claro, que nós estamos estudando domingo pela manhã, o Bonhoeffer, que sofreu o dano, morrendo generosamente pela causa do Evangelho, confiando, não passivamente, porque afinal de contas ele pregou corajosamente no mundo, num país cercado pelo nazismo. Ele pregou mesmo sabendo que seria morto a verdade do Evangelho, o chamado de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te convença nessa noite, que tudo que você precisa no seu conflito é da graça dele, e não definitivamente de uma justiça própria. Que sejamos generosos, meus irmãos. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Deus, nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor Deus, porque nós sabemos que essa é uma das áreas que nós falhamos diariamente. Essa é uma das áreas que nós falhamos e falhamos e falhamos e falhamos ordinariamente. Perdoa o teu povo, me perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós queremos a nossa própria justiça e não a tua. Mas não apenas nos convence do nosso erro num momento como esse de contrição diante do ensino da tua palavra, mas nos ajuda, Senhor Deus. Nós cremos no Consolador, que não apenas acalenta os nossos corações, mas também que nos transforma segundo a tua boa vontade. Nós cremos que o Espírito Santo não é apenas aquele que nos mantém diante das tempestades da vida, mas é aquele que nos ombreia nesse caminho da santificação. E é por isso nós oramos com fervor, crendo na tua transformação extraordinária em nossas vidas, crendo que podemos em ti, ó Senhor, cumprir o teu chamado. Que a quarta igreja seja uma igreja generosa, que a quarta igreja seja uma igreja que compreende esse chamado do Senhor, que deseja ardentemente viver segundo o teu Evangelho e a tua palavra. Transforma as nossas vidas, Senhor Deus, é o nosso clamor essa noite. Transforma as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Cantemos juntos, meus irmãos, o hino de número 40.